Prezados irmãos, irmãs, semelhante ao dia 19 de março, quando nós celebrávamos a solenidade de São José, a Igreja também, de certa forma, hoje interrompe a Quaresma para celebrar a solenidade da Anunciação do Senhor, o dia em que Maria concebeu o seu Filho unigênito, o dia em que Maria concebeu, em que a palavra se fez carne e habitou entre nós pelo ventre da Virgem Maria. Por isso a solenidade de hoje, 25 de março, é celebrada justamente 9 meses antes do Natal, uma vez que celebraremos então daqui a 9 meses o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E a festa da Anunciação do Senhor é justamente a festa da encarnação do Verbo. Deus, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas Ele esvaziou-se de si mesmo, assumindo em tudo a condição humana, menos no pecado, e em obediência à vontade do Pai, de salvar, de redimir a humanidade corrompida pelo pecado, Deus veio ao mundo e se encarnou no ventre da Virgem Maria e se fez homem. Portanto, a celebração, a solenidade de hoje, da Anunciação do Senhor, é justamente a manifestação de Deus na nossa humanidade, através de Maria, por primeira, aquela que recebeu no seu ventre o Filho de Deus, o germen divino, e ao mesmo tempo ela que se coloca à disposição de Deus, se une também a essa disposição do próprio Cristo. Jesus é aquele que veio para fazer a vontade do Pai, como bem nós vimos na carta aos Hebreus: eu vim para fazer a tua vontade. E assim, ao fazer a vontade do Pai, Jesus suprimiu todos os sacrifícios antigos. Quais eram os sacrifícios antigos? As pessoas, para reparar os seus pecados, ofereciam o sangue dos animais. Ofereciam então esses animais como oferenda, como oferta, como sacrifício de expiação para os seus pecados. E o derramamento de sangue do animal, dos bodes, dos carneiros, significava a oferta da vida, a vida que era entregue a Deus, a fim de ser purificada por Deus, reconciliada por Deus e liberta dos pecados. E Jesus então, como bem disse o livro da carta aos Hebreus, Ele cumpriu aquilo que o autor sagrado diz. Ao entrar no mundo, Cristo afirma: tu não quiseste vítima, nem oferenda, mas formaste-me um corpo. Não foram do teu agrado os holocaustos, nem sacrifícios pelo pecado. Por isso eu disse: eis que eu venho. Et venio, eis que eu venho. Venho para fazer a vossa vontade. É isso que agrada a Deus, meus irmãos. Talvez até hoje nós estamos um tanto quanto ainda apegados aos sacrifícios antigos. Talvez até hoje nós ainda temos a ilusão de pensar que esses pequenos sacrifícios do templo, que hoje seriam, podemos dizer, traduzidos também por pequenos sacrifícios que nós muitas vezes mandamos fazer, ou pequenos sacrifícios que nós muitas vezes ainda o fazemos para reparar os nossos pecados, temos a ilusão de que eles sirvam para o perdão, para a reconciliação com Deus ou para a salvação. Mas não. O verdadeiro sacrifício que agrada a Deus é fazer a sua vontade. O verdadeiro sacrifício que agrada a Deus é assumir em si e para si a vontade de Deus. O verdadeiro sacrifício que agrada a Deus é um coração arrependido.
um coração que se deixa transformar pelo Senhor. É claro que todas as manifestações de amor, todas as manifestações de penitência, de sacrifício, elas são válidas. Por exemplo, quando vai chegando o mês de outubro, milhares de pessoas, talvez não milhares, mas dezenas de pessoas, centenas de pessoas vão à Aparecida, caminhando via adulta fora, sacrificando-se, correndo até riscos muitas vezes. Claro que hoje até muitos já estão indo mais por um certo modismo do que por uma verdadeira penitência, um verdadeiro sacrifício, um cumprimento de promessa. Mas vejam como isso é comum acontecer, né? Não que nós estejamos desmerecendo isso, mas o que a leitura da carta aos Hebreus nos ensina, e o que nós celebramos hoje na festa da Anunciação do Senhor, através da Virgem Maria, é alguém que esteve disposta a entregar a vida por Deus. É alguém que esteve disposta a entregar o seu corpo, a sua alma, o seu coração, o seu ser, para que Deus pudesse realizar a sua obra. E ela o fez unida também ao sacrifício do Filho. Ela o fez também unida à disposição do Filho, que também desceu do céu e veio habitar no meio de nós, aniquilando-se, esvaziando-se da sua condição divina, assumindo a nossa condição humana. E vejam que nós estamos exatamente no tempo da Quaresma, nos aproximando da Semana Santa, onde nós vamos meditar exatamente os sofrimentos de Cristo. Acabamos de rezar a Via Sacra, meditando os sofrimentos do Senhor. Tamanha dor, tamanho sofrimento Cristo sofreu. E por isso, esses sofrimentos são expressão do amor de Deus por nós. Estes sofrimentos são a capacidade de Cristo de se entregar pela humanidade. Por isso, a solenidade da Anunciação, podemos dizer que está unida ao mistério que nós estamos celebrando ou meditando nesta Quaresma. Este Cristo que já começa se entregando ao se encarnar no seio da Virgem Maria, é o Cristo que vai consumir toda a sua entrega na cruz, no mais alto do Calvário. Peçamos então, meus irmãos, ao Senhor a graça de podermos então nos dispormos mais a Deus. Peçamos ao Senhor a graça de não nos iludirmos com os pequenos sacrifícios, mas que nós sejamos capazes de oferecer um sacrifício que verdadeiramente o agrade, um sacrifício que verdadeiramente seja reparação para os nossos pecados, que é a oferta da nossa vida, que é a oferta do nosso coração, sobretudo de um coração arrependido, de um coração que reconhece o seu pecado e diante de Deus deseja caminhar em santidade e em graça. Assim seja. Amém.